A paz, queridos. Estamos aqui para o nosso devocional dos dias de confinamento devido ao coronavírus. E temos trazido para vocês lições aprendidas nesses dias. E hoje vamos dar continuidade a ontem. Se você não pôde ouvir ontem, procura lá no YouTube, no nosso canal. Está o devocional sobre palavras que geram vidas e palavras que geram mortes. E tudo isso foi nos revelado por Tiago, São Tiago, que não era psicólogo, não era psicanalista, mas nos ensinou a como ter uma boa convivência. E hoje nós vamos dar continuidade os bons ensinos da boa convivência que Tiago nos traz. E quero trazer para vocês o capítulo 1, versículo 19, que diz: Sabei estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Tiago está aqui nos colocando que uma das regras da boa convivência é você estar pronto para ouvir. Afinal, há quem diga, e os judeus gostavam muito de dizer isso, que Deus nos deu uma boca e nos deu 2 ouvidos. Portanto, temos a capacidade, deveríamos ter, de ouvir mais e falar menos. Mas muitas das vezes somos pegos falando mais do que devia. E aí atrapalhamos, prejudicamos nossa convivência, principalmente com nossos familiares. A Bíblia vai nos trazer um texto interessantíssimo, Provérbios, capítulo 18, versículo 13, que diz: Responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. Este versículo merece uma meditações. As lições sugeridas por ele devem ser do interesse de todos, os que querem servir a Deus na boa convivência. É muito triste, nós sabemos que às vezes 2 pessoas, quando estão tentando discutir ponto de vista oposto, uma delas demonstra grosseria, interrompe o outro repentinamente, não lhe dar a vez para falar. Esta descortesia reflete um problema simples. Há um desejo maior de replicar a outra pessoa do que ouvir o seu lado da matéria. E por que será, queridos, que muitas das vezes temos essa dificuldade de ouvir o lado do outro? Eu trouxe aqui algumas características que é importante daquele que não gosta de ouvir. A primeira dela, sinto muito, mas é o orgulho. A autoestima desordenada faz com que certas pessoas sejam teimosas, persistentes em seus pontos de vista, mesmo errados. Elas podem enganar-se acreditando que estão pensando quando estão apenas reorganizando seus preconceitos para apoiar o seu próprio ego. As pessoas orgulham de sua capacidade de formar opinião e, em sua presunção, elas supõem que podem tirar as conclusões certas sem examinar os fatos. Mal percebem que a maioria das primeiras impressões são notavelmente imprecisas. É importante descer do seu pedestal, ouvir o outro lado. Não sabemos de tudo, querido, principalmente quando a coisa é do outro. Temos que estar atento a isso. Outra característica daquele que não sabe ouvir é a impaciência. Algumas mentes não conseguem suportar nada que exija atenção fixada e sustentada por longo tempo. Não conseguem ter concentração, ficam inquietos, irritados, agitados, estão sempre ansiosos. É para pegar uma oportunidade para abreviar e acabar com aquela história. Queridos, conhecer a verdade do ponto de vista do outro
exige um esforço. Controlar a nossa impaciência, parar, ouvir para chegar a um determinado lugar. Duas pessoas para caminharem junto, tem que um ouvir o outro, um estar atento ao que o outro diz. Não adianta você, antes do outro começar a falar, você já dizer que você sabe o que o outro vai falar, né? É a questão da parcialidade, é outra característica. A pessoa só vê o seu lado, ela só vê a sua situação. Você sabe aquela pessoa que ela usa a Bíblia Sagrada para mostrar o que ela quer, apenas para o interesse dela. Ela não consegue ver a Bíblia de um contexto geral, não. A Bíblia não a confronta, a Bíblia sempre vai confrontar o outro, tá? Então, quando duas pessoas estão de mal uma com a outra, alguns pretendem sempre buscar informação que possa dificultar, não buscar uma reconciliação, não estão dispostos a pedir perdão, a parar, a ouvir o outro contexto. Uma outra característica é o preguiçoso para ouvir. O preconceito é o substituto para o pensamento de pessoas preguiçosas. Elas não conseguem gastar tempo, não conseguem gastar energia para conhecer a verdade do ponto de vista alheio. Elas sempre acham que elas já têm a verdade e elas normalmente não param nunca para poder dar atenção ao que o outro tem para lhe falar. Alguns confiam nos seus sentimentos. E aí, querido, eles dizem, eu tenho um pressentimento que eu estou certo, eu tenho pressentimento. Olha só, tem gente que diz, eu não posso provar na Bíblia, eu não posso provar, mas eu pressinto que aquilo vai acontecer, que é isso que está acontecendo. Nós temos que saber diferenciar o que são os sentimentos e o que são fatos. Os nossos sentimentos não mudam os fatos, aprenda isso. Não, tá? Os fatos não vão se modificar, meu querido, porque você pressente, não, devido aos seus sentimentos. Portanto, querido, nós temos que saber parar, aprender a ouvir. De que maneira? Esteja atento ao outro, concentre no outro, abra mão das suas ideias, tá? Abra mão, olhe nos olhos. Quando nós falamos, nós não falamos apenas com a voz, nós falamos com o olhar, nós falamos com o gesto de nosso corpo, nós colocamos toda a expressão corporal. Então, quando ouvimos, não podemos ouvir apenas com os ouvidos, temos que ouvir também com os olhos. Esteja atento. Para uma boa convivência, é necessário saber falar e muito mais, saber ouvir. Que Deus te abençoe e ajude você nesse momento de convivência em sua casa.